Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A conversa de hoje é sobre storytelling, sobre o poder de fogo das histórias e narrativas para persuadir as pessoas, para persuadir os consumidores. Eu tenho colegas que são bem craques em storytelling, são excelentes para planejar, para criar, construir histórias e narrativas para alavancar marcas e empresas no seu dia a dia e estrategicamente. O foco desse vídeo é outro. Eu quero mostrar cientificamente qual é o mecanismo, qual é o fenômeno por trás da persuasão narrativa. Esse foi o tema do meu doutorado. Eu estou retomando devagarinho as pesquisas nessa área, junto com o meu orientador, e vou mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi sobre o fenômeno da persuasão narrativa, que é muito estudado na área, por exemplo, da psicologia, é muito estudado na área do direito, que utiliza bastante da persuasão, e é utilizado até mesmo na educação, sem falar dos negócios, né, na nossa área de marketing e de comunicação com o mercado. Vamos lá? Então vamos falar primeiro sobre a importância das histórias. As histórias são muito importantes. Primeiro, nós geralmente armazenamos as coisas na memória em formato de história. Se eu pergunto para alguém quais são suas duas principais qualidades, essa pessoa acaba me respondendo com base em histórias que tem na memória. Se alguém falar, eu me considero bastante honesto e bastante determinado. Com certeza ela respondeu com essas duas palavras porque lembrou de histórias que aconteceram, que ela viveu, onde ela foi honesta e determinada. Então a gente utiliza muito das histórias para armazenar as coisas na memória. Por isso aí já a importância delas. Segundo, as pessoas raciocinam em formato de narrativa. Quando você está escolhendo entre comprar um produto ou comprar outro completamente diferente, mas só tem dinheiro para um, você fatalmente projeta histórias e narrativas do que você vai fazer com aquilo, seja o produto 1, seja o produto 2. E você pensa, puxa, se eu comprar esse, eu acho que a gente lá, a família toda vai se divertir no sábado à noite fazendo isso, com esse tipo de jogo, esse tipo de produto e tal. Então você utiliza da história para tomar decisões no presente, para projetar o que pode acontecer no futuro. Em terceiro, a gente adora viver e reviver e recontar histórias. Todo mundo tem um tio na família que adora contar as histórias. Aliás, adora contar as mesmas histórias sempre. E mesmo assim você topa escutar elas todas as vezes porque é divertido, porque você se diverte igual, mesmo sabendo, já conhecendo até o final da história. É bem interessante, você já deve ter tido a experiência de reviver uma história enquanto conta. Então você está contando uma coisa engraçada que aconteceu tempos atrás para alguém e você não consegue nem terminar direito a história porque você começa a rir. O que está acontecendo? Você está revivendo a história. Da mesma forma, você pode estar contando sobre uma tragédia, algo muito difícil, algo ruim que aconteceu, dramático, que aconteceu contigo no passado, e na hora de contar você se emociona. Você está revivendo as histórias. E a gente adora. Tem muita gente que gosta tanto de filmes, de livros, que acaba vendo o filme várias vezes, lendo o livro várias vezes, porque a pessoa adora aquele universo, adora aquele tipo de história. A gente adora a presença de histórias que nos fazem bem ou que nos agregam no nosso dia a dia. Então é bem interessante a importância das histórias em termos da nossa vida, fica muito claro aí. Ela está sempre rondando, a gente está sempre utilizando histórias para viver, para nos organizar. Agora eu gostaria de falar sobre o mecanismo central por trás da persuasão narrativa. Por que uma história é tão importante? Por que uma história às vezes é tão apaixonante? Por que a gente gosta de revivê-las? Por que a gente gosta de escutá-las? Por que a gente vai atrás de bons filmes, de bons livros? Por que a gente gosta de pessoas que sabem contar história? Bem, o mecanismo por trás da persuasão narrativa se chama transportation. Transportation, em inglês, a gente acaba utilizando o termo em inglês transportation, que é a imersão dentro da história.
a imersão na história. Você tá lendo um livro e de repente você não tá mais ali. Você entrou dentro da história. Você tá vendo um filme no cinema ou no sofá e de repente você... Ou você tá vendo um filme no celular antes de dormir, deitado na cama, e de repente você não tá mais na cama. Você tá dentro do filme, mesmo que seja aquela telinha do celular pequena. É bem interessante a imersão, porque você para de prestar atenção ao redor. Você acompanha o que está acontecendo lá dentro da história. Seja lá o tipo de história que pode acontecer. Até mesmo um comercial de 30 segundos é capaz de causar uma imersão, um transportation. O fenômeno do transportation ele é muito parecido com o fenômeno do flow. Tem algumas pessoas que estão falando flow por aí. Flow, fluxo, né? A diferença entre transportation e flow é que o flow você consegue enxergá-lo, também é uma imersão, né? Eu não sei se você viu a animação Soul da Disney. A animação Soul existe ali em determinados momentos, tá lá o pianista de jazz, ali o personagem principal, e ele vai para uma outra dimensão enquanto tá tocando o piano. Então você tem ali um fenômeno do flow. E o fenômeno do flow acontece em várias atividades. Eu posso estar estudando e entrar nessa dimensão, né? Nesse fluxo. Eu posso estar jogando um esporte. Eu posso estar tocando um instrumento. Quando a gente fala do transportation, eu estou falando de maneira mais específica de uma história. De uma narrativa que eu estou lendo, que eu estou assistindo e que eu acabo entrando dentro dela. Então, o fenômeno transportation é central para você entender o poder de fogo da persuasão. Por quê? Porque quando você está no efeito de transportation, você está, teoricamente, se entretendo. Você está tendo prazer naquilo, na mais das vezes, né? Por isso que a gente tem medo quando assiste filme de terror. Eu estou tendo algum prazer, uma adrenalina baseada na história que estou assistindo, que estou lendo. E você não, geralmente, quando você está nesse efeito de transportation, você reduz a contra-argumentação em relação à mensagem que vem na tua direção. Ninguém para um filme Star Wars, ninguém para um filme na metade porque, na verdade, não está concordando com as explosões acontecendo no espaço. Ninguém para e fala, nossa, mas espera aí, a explosão no espaço não tem som. Por que é que da explosão tá dando barulho aqui no filme? Não era para ter som. Você não discute com a história. Você deixa ela correr, porque senão você perde o prazer de assisti-la, né? De entendê-la, de acompanhá-la. Então é bem interessante, ainda pegando Star Wars, né? Que vocês têm várias raças, várias espécies no filme e tal. Você também não fica discutindo, olha, mas aquele sapo está falando com o personagem. Você não discute esse tipo de coisa. Né? Você não discute o Baby Yoda e uma série de detalhes que podem estar acontecendo ali, porque senão você perde o prazer. Então, o bom do transportation é que você reduz a contra-argumentação. Se fosse uma propaganda de outra natureza, você poderia receber a informação e você fica cabreiro. Você fala, não, mas peraí, essa parte aí não é verdade, na minha opinião. Quando está escutando uma história, você aceita com mais facilidade. Segunda coisa, você... geralmente acontece uma resposta afetiva em relação àquilo que você está acompanhando na história. Você pode ter uma conexão afetiva com o personagem, por exemplo. Quem é que nunca torceu pro Forrest Gump durante o filme, para que ele conseguisse, para que ele fosse feliz durante todo aquele longo filme, né, do Forrest Gump? Porque você acaba criando uma conexão afetiva com personagens. No caso de uma construção de marca, você pode criar uma conexão com a marca por conta da história dela. Então a conexão afetiva é um negócio muito poderoso e a história, cientificamente, consegue fazê-lo. Em terceiro lugar, a moral da história que você aprende lá dentro daquela narrativa, você muitas vezes traz para a vida real. Quando a gente fala, por exemplo, da lenda de Ícaro, o Ícaro estava junto com seu pai preso e eles constroem asas de cera. E aí o pai avisa o Ícaro, olha, você vai voar, vai sair daqui, mas cuida para, por favor, não se aproximar do sol, porque senão as asas de cera vão derreter e vai dar problema. Ele, na verdade, voa, foge dali onde ele está,
Só que ele se empolga com essa alegria de voar, com esse poder de voar, ele se empolga, vai cada vez mais alto e o sol derrete as asas de Ícaro e ele cai no mar e morre afogado. Então, percebe que esse tipo de história, ela pode trazer, você pode resgatar uma moral para a tua vida real. Ela é muito utilizada para falar sobre você ter mais cuidado diante dos procedimentos que vai ter e até mesmo a levar em consideração a opinião dos familiares, dos pais. Então você consegue ter uma moral da história com base numa história que assistiu, que escutou, que leu. Então a história ela é muito poderosa. Se você colocar uma comunicação baseada em fatos versus uma comunicação baseada numa história, que dentro da história você tem os mesmos fatos, o formato de história ele é muito mais poderoso para alterar as crenças de quem está assistindo, as atitudes e até mesmo a intenção de compra. É um dos resultados da minha pesquisa de doutorado. E é bem interessante, o fenômeno de transportation, ele pode ser turbinado ou ele pode ser reduzido dependendo de algumas condições. Por exemplo, vou para uma mais clássica. Você não consegue ter a imersão numa história se você estiver num lugar, lendo um livro, assistindo um filme, num lugar cheio de barulho, ou com alguém querendo conversar com você. Você não consegue o mesmo transportation, a mesma intensidade. Então, teoricamente, você reduz o poder de fogo daquela história que está sendo contada. De outra forma, se você se identifica com o personagem, a chance é maior. Se aquele tema, por exemplo, o filme, o livro, a propaganda é sobre algo que você conhece, teoricamente está dentro do teu repertório, você tende a ter um fenômeno de transportation maior, porque aquilo já é de certa forma um tópico um assunto que você conhece. Você pode ter um fenômeno maior. Outra coisa muito importante para que o fenômeno transportation ocorra e o poder persuasivo aconteça, realismo. Não importa se a história é ficcional, como Star Wars, se é ficção, ou se ela é baseada em fatos reais, como alguns livros ou filmes. Não importa. Você consegue o fenômeno de transportation nos dois casos. Agora, o que não pode é uma história, em algum ponto dela, você olhar e falar, mas isso aí é impossível acontecer. Isso aí não é possível. Isso aí não tem a ver com a maneira com que eu espero, por exemplo, que o personagem haja. Ele não é todo, sei lá, machão e tal. Como é que ele reage dessa maneira? Aí quebra um pouco do realismo, da plausibilidade daquela história. Por que eu tô falando isso? Porque no caso das comunicações de marca, nós temos que tomar um cuidado extra. Eu não posso contar qualquer história. Tem histórias que podem não parecer reais. Por exemplo, uma coisa é a Coca-Cola contar uma história. Ela faz bastante animações, abra felicidade e tal. Outra coisa é outro refrigerante que não tem aquele background na minha cabeça, aquela imagem na minha cabeça, tentar contar uma história que é típica de Coca-Cola. Não bate. Não tem realismo, não tem plausibilidade. Eu quebro o transportation e o fenômeno não acontece da mesma forma. Ou até não acontece a persuasão. Então, eu até usava essa frase provisoriamente na minha tese de doutorado. Nem todas as marcas podem voar. Tem algumas marcas que, se aparecer uma história onde a marca está voando, né, por exemplo, como metáfora, a pessoa vai olhar para a história e vai falar, mas não tem a ver com essa marca. Essa marca não é capaz de voar. Então é bem interessante como o storytelling, ele tem um fenômeno por trás que precisa ser compreendido, porque quanto maior a imersão na história, seja ela qual for, uma propaganda, uma história de uma empresa, um filme, um livro, etc., quanto maior o transportation, quanto maior a capacidade de imersão, maior o efeito, o prazer embutido e até mesmo a moral da história que você pode trazer, melhorando a atitude, as crenças em relação àquela marca, em relação àquele enredo. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre storytelling. O assunto é muito legal e dá para voltar e falar mais vezes sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa um like
e divulga para as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Espero vocês numa próxima conversa, num próximo vídeo. Até breve.